Naquele dia, tive a sensação de que estava atravessando a fronteira entre a razão e a loucura. Não sei se era sonho, visão ou realidade, só sei que jamais esqueci. Passei mais de 3 horas de viagem conversando com um homem que eu mesmo havia colocado no banco do passageiro. Mas quando, por instinto, voltei os olhos para o retrovisor, encontrei apenas o vazio. Um vazio tão frio que parecia atravessar minha pele e alcançar o fundo da alma. Não era simples cansaço de estrada, nem imaginação de caminhoneiro gasto pelo tempo. Já enfrentei enchentes, pontes desmoronadas e buracos que pareciam engolir carretas inteiras na BR-319, mas nada, absolutamente nada, me provocou aquela sensação. Havia algo maior em jogo, algo que mudaria para sempre a forma como eu via o mundo. Meu nome é Adão Rocha, tenho 52 anos e vivo na boleia desde que um incêndio destruiu a pequena oficina que eu sustentava com tanto esforço. As chamas levaram minhas ferramentas, meu sustento e, por um tempo, até minha fé. Foi então que a estrada se tornou meu refúgio e minha cruz. Desde aquele dia, minha companheira inseparável é uma Volvo FH 540 preta, que trato como se fosse parte da minha própria família. Naquela manhã cinzenta e abafada, parti de Manaus com a boleia carregada de sacos de milho, e todos bem cobertos por lona. O destino era uma granja no interior de Rondônia, uma rota que, em teoria, eu já conhecia de olhos fechados. Mas quem roda pela BR-319 sabe que cada viagem é uma nova batalha, um enfrentamento com fantasmas que a estrada insiste em reviver. Aquele caminho não é apenas barro, buraco e abandono. Ele carrega um peso invisível, como se fosse uma fronteira entre o que é palpável e o que foge ao entendimento humano. Quem cruza por ele sente, às vezes no silêncio, às vezes no vento, que há algo maior ali, como se o próprio asfalto guardasse segredos enterrados. Era começo de junho, temporada em que a chuva castiga sem piedade. O solo já estava encharcado, escorregadio, e as margens da pista eram engolidas pelo mato que avançava com fúria, como se tentasse tomar de volta o que o homem um dia ousou conquistar. O rádio só devolvia chiados intermináveis, um vazio sonoro que aumentava ainda mais a solidão. Apenas o ronco grave do motor e o bater da lona contra o vento lembravam que o mundo ainda girava. Depois de algumas horas, resolvi parar no entroncamento do Cristal, ponto conhecido de todo caminhoneiro que passa por ali. Era um espaço simples, uma vendinha improvisada, um abrigo tosco feito de madeira e telha velha. Minha intenção era apenas revisar a amarração da carga, alongar as pernas e tomar um café preto bem forte, o tipo que rasga a garganta e acorda até a alma. Mas foi ali, nesse lugar sem importância para quase todos, que vivi algo que nunca consegui apagar da memória. Sentado sobre um toco de madeira, no meio da lama, havia um homem. A túnica clara estava encharcada, colada ao corpo magro. Os pés descalços afundavam na terra molhada. O cabelo escuro escorria pelos ombros e no peito balançava um crucifixo de madeira grande demais para passar despercebido. Ele me olhou fixamente, não como um estranho, mas como alguém que já me conhecia desde sempre. A calma no olhar contrastava com a dureza da estrada. E então falou: "Seu nome é Adão, não é?" Meu corpo inteiro gelou. Travei no lugar, tentando entender como alguém que eu nunca tinha visto poderia saber aquilo. Respondi desconfiado, quase sem voz: "Quem foi que lhe disse isso?" Ele não explicou. Apenas sorriu de maneira serena e respondeu: "A estrada sabe, e Deus também." Aquelas palavras atravessaram meu peito como faca afiada. Fiquei dividido entre a desconfiança e uma curiosidade estranha, como se parte de mim quisesse fugir e outra parte não conseguisse dar um passo para trás. Talvez fosse o peso da solidão, talvez a fé que eu ainda guardava escondida em algum canto esquecido da alma. Sem perceber, ouvi minha própria voz perguntar: "E o senhor vai para onde?" Ele respondeu com simplicidade, mas de um jeito que me desarmou completamente:
para onde você for. Aquilo não fazia sentido, mas mesmo assim, minha mão se moveu sozinha. Abri a porta do carona. O homem entrou em silêncio, sem pedir, sem agradecer. Segurava uma Bíblia molhada no colo e olhava fixamente a estrada, como se enxergasse algo que eu não podia ver. Sua presença preencheu a cabine de uma maneira difícil de explicar. Não era incômodo, tampouco intimidador. Pelo contrário, parecia que aquela figura iluminava até os cantos mais sombrios da minha própria consciência, como se limpasse memórias e culpas que eu carregava há anos. Rodamos juntos por quase 1 hora. Nenhuma palavra foi dita nesse tempo. Apenas o barulho do motor e a respiração calma dele, até que nos aproximamos de um ponto que sempre me fazia acelerar as orações, o desvio do quilômetro 243. Ali, no ano de 2017, eu testemunhei uma das cenas mais pesadas da minha vida de estrada. Um caminhão tombado, a carga de madeira espalhada pelo chão e o corpo do motorista sem vida. Desde aquele dia, toda vez que cruzo por aquele trecho, rezo um Pai Nosso em silêncio. É como se a lembrança tivesse ficado gravada não apenas na estrada, mas também em mim, e naquela passagem não foi diferente. O frio percorreu minha espinha e a sensação de estar diante de algo além da compreensão só aumentava. Mas naquela passagem pelo quilômetro maldito, algo inesperado aconteceu. Antes mesmo que eu pudesse juntar as mãos e murmurar minha oração silenciosa, o homem ao meu lado falou com uma firmeza que cortou o ar. Ele perdoou o pai antes de partir. Partiu em paz. Aquelas palavras me atravessaram como um trovão em noite de tempestade. Virei o rosto chocado e perguntei quase num sussurro: está se referindo ao caminhoneiro que perdeu a vida aqui? Ele não acrescentou uma única palavra, apenas inclinou a cabeça lentamente, como quem confirma uma verdade antiga. O arrepio que percorreu minhas costas foi tão intenso que parecia um sopro gelado da própria madrugada. Segui adiante sem conseguir raciocinar direito. Mais à frente, avistei uma igrejinha abandonada, uma daquelas construções simples de madeira carcomida, esquecida pelo tempo, mas ainda de pé como um guardião silencioso da estrada. Aproveitei a parada para urinar e conferir os pneus que já sofriam com o peso da carga. A chuva, que até então caía fina, começou a engrossar, tamborilando forte sobre a lataria da carreta. Quando voltei, a cena me paralisou. O banco do carona estava completamente vazio. Aquele homem que havia preenchido a boleia com uma presença quase divina simplesmente desaparecera. Desci desesperado. Chamei por ele em voz alta. Vasculhei os arredores encharcados, mas o silêncio da mata respondeu em eco. Era como se nunca tivesse existido, como se tivesse sido apenas um sopro da própria estrada. Mas algo me provava o contrário. Sobre o assento onde ele estivera havia um crucifixo. Não o mesmo que ele carregava no peito, mas outro de madeira antiga, gasta pelo tempo, com um brilho discreto de quem já guardou muitas histórias. Ao tocar o objeto, percebi a inscrição gravada à mão: a verdade vos libertará. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o crucifixo cair. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, imóvel, observando aquele pedaço de madeira como se fosse uma chave para um mistério que eu jamais compreenderia por completo. Por alguns minutos, não soube se devia continuar viagem, retornar para Manaus ou simplesmente abandonar tudo e chorar. Mas a estrada não costuma dar escolha. A carga tinha horário para chegar e caminhoneiro que vive dela sabe que o tempo não perdoa. Respirei fundo, liguei o motor e segui viagem. No entanto, a partir daquele instante, algo havia mudado dentro de mim. O banco vazio já não parecia vazio. Pelo contrário, parecia mais cheio do que nunca, como se uma presença invisível tivesse se instalado ali para me acompanhar. Cada quilômetro rodado ecoava aquela sensação. Eu não estava mais sozinho.